Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um episódio do Gastroped Talks. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre probióticos, um tema que está super na moda, né? Muitos estudos sendo desenvolvidos, é impressionante a quantidade de publicações que vêm sendo atualizadas em relação a esse tema dos probióticos. Então, nada mais justo do que a gente fazer uma reunião aqui sobre probióticos, né? E, bom, a gente vai discutir aqui esse guideline da Organização Mundial de Gastroenterologia sobre probióticos e prebióticos. Como o tema é probióticos, eu vou me ater mais aqui sobre os probióticos, né? Em outro momento a gente discute aí outros conceitos e outros temas, né? Bom, só para a gente relembrar, né, algumas coisas que se discute semestralmente, mensalmente, semanalmente, né, em relação aos probióticos. Primeiro que esse guideline mundial é uma atualização, né, um update do publicado em 2011, agora tem essa nova publicação em 2024, né? O conhecimento de probióticos é muito antigo, o conhecimento da microbiota é muito antigo, mas por fins terapêuticos, econômicos, de científicos, né? Esse conhecimento, esse interesse foi aumentando ao longo dos anos, né? Como eu disse, mais de 500 mil trials já foram publicados sobre probióticos e a gente ainda está numa fase muito incipiente do conhecimento dos probióticos em relação à terapêutica, prevenção, né? A gente já se conhece muito sobre microbiota, sobre a atuação dos probióticos, mas os estudos ainda estão muito heterogêneos em relação aos resultados do uso desses probióticos, né? Bom, só para a gente relembrar alguns termos, né? Bom, quando a gente fala em probióticos, estamos falando de micro-organismos vivos. E para um probiótico ser considerado, para uma cepa ser considerada probiótica, ela tem que ter sido testada em humanos. Não adianta ela ter um efeito sinérgico positivo in vitro. A gente precisa, de fato, desse efeito testado em humanos. Quando a gente fala em pré-bióticos, estamos falando em carboidratos, alimentos que estimulam boas bactérias, estimulam a proliferação da microbiota comensal não patogênica, né? E aí a gente está falando de carboidratos dos mais diversos, né? Então, basicamente, a gente está falando desses dois temas aqui. Bom, como eu costumo dizer, né, o probiótico ele tem nome, sobrenome, endereço, CEP. Então a gente tem que se acostumar cada vez mais em falar dos probióticos com essa nomenclatura: nome, sobrenome, então gênero, espécie, subespécie, quando for aplicável, e uma designação alfanumérica, né? A Organização Mundial de Saúde, ela obriga, orienta, né, que as indústrias depositem as cepas numa coleção internacional. Então, toda nova cepa descoberta precisa ficar guardada, disponível nesse repositório internacional, né? E essa cepa vai ter lá seu gênero, sua espécie, sua subespécie, sua designação alfanumérica, né? Então, é importante que a gente consiga diferenciar isso. Por exemplo, eu tenho bifidobactérios longo, vários subtipos, várias subespécies, né? Então é importante que a gente coloque definitivamente qual é a sua designação, né? Interessante a gente saber que cada cepa tem o seu mecanismo de ação, né, dentro do organismo.
e os benefícios dessas multicepas, de várias cepas diferentes, podem ou não ser compartilhados, sinérgicos, né? Então, uma coisa é resposta in vitro, outra coisa é resposta in vivo, né? Então, para a gente aceitar a utilização de multicepas, não é que eu somo os benefícios de cada cepa. Eu pego essa cepa que tem um benefício tal, somo com a outra cepa que tem benefício tal. Não. Às vezes elas atuam no mesmo sítio e esses efeitos não são sinérgicos, eles são antagônicos, né? Então é importante que a gente conheça a associação dessas bactérias, né, desses micro-organismos, antes de se utilizar multicepas de forma indiscriminada, né? Bom, a microbiota ela é muito heterogênea. A gente sabe que tem um imprinting genético que essa microbiota vai se desenvolver ali até por volta dos 2 anos de idade. Ela começa a ser desenvolvida lá na gestação, intraútero, dependente aí de fatores maternos, dieta materna, idade, enfim, né? Depois ela passa por um período de transição ali que depende muito da via de parto. E aí depois, quando a criança está no meio ambiente, ela vai se desenvolver ali até os 2 anos de idade. Dos 2 anos de idade em diante, a microbiota se altera muito pouco, né? Claro que em momentos patogênicos, de acordo com o estilo de vida, o fenótipo que essa pessoa desenvolve, ela vai se modificando, mas a base dessa microbiota se forma até os 2 anos de idade, né? E a gente sabe que não tem uma microbiota universal, não há uma microbiota perfeita, única, padrão ouro, né? Cada hospedeiro tem o seu próprio padrão e ela vai se interagindo com o hospedeiro e com as bactérias dessa microbiota de forma individual, né? Depende de vários fatores. A gente sabe que tem bactérias patogênicas e bactérias comensais não patogênicas, que são divididos em grandes grupos, né? Quando a gente faz um estudo mais detalhado da microbiota, a gente vê que cada indivíduo tem a sua predisposição para um tipo de grupo ou outro tipo de grupo, e o que a gente está conhecendo agora é a cara de cada doença. Então, se eu tenho, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal, ela tem um padrão de microbiota que se desvia para um determinado lado ou outro, né? Mais uma vez, as doenças não leem livros, né? As doenças são muito individuais, são muito particulares, né? Então, também a gente não vai conseguir uma microbiota típica de cada determinada doença, mas a gente consegue mais ou menos entender, baseado na determinada doença, qual é a alteração, qual é o desvio que essa microbiota vai tomar, né? Bom, em relação ao mecanismo de ação, a gente não vai detalhar aqui, a gente pode marcar uma outra discussão em relação a isso, mas existem mecanismos sinérgicos e mecanismos complementares utilizando probióticos, por exemplo, né? Então, as bactérias comensais ou as bactérias que a gente oferece, os micro-organismos que são oferecidos através de probióticos. Mas os probióticos têm efeitos, né, imunológicos, têm outros efeitos locais, né, de proteção de barreira, mecanismos diversos aí em que eles podem atuar de forma benéfica para o seu hospedeiro. Bom, e agora vamos entrar aí de fato nas indicações dos probióticos, de acordo com os guidelines, com esse guideline internacional. As indicações aqui foram estratificadas em níveis, né? O principal nível aqui, o nível 1, baseado em revisões sistemáticas de trials randomizados, placebo controlado, né? Então, eu vou me ater a essas indicações que são grau 1, para a gente ficar mais familiarizado com essas indicações clínicas. Bom, primeiro aqui, prevenção e tratamento da diarreia aguda. Já tem aí alguns guidelines, alguns anos, que foi uma das primeiras indicações para o uso de probióticos na faixa etária pediátrica. E o que a gente está conhecendo agora é cada vez mais novas cepas que estão sendo adicionadas aqui às cepas que já eram recomendadas anteriormente, né? Então aqui a gente tem o Rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii, o Reuteri, e aqui uma cepa combinada, né? O Rhamnosus com o Reuteri e o Bebelates.
Bom, o Bebelatos aqui já é grau 3, né? Então, raminosos GG como grau 1, Saccharomyces boulardii, o Reuteri, DSM 17938, clássico, e o raminosos com associação com um Reuteri que não é o Reuteri mais conhecido, né? Então, essas são as cepas que são indicadas para prevenção e tratamento da diarreia aguda, né? Como eu falei, os trials são ainda heterogêneos, né? A maioria desses trials tem muitos vieses, mas esses que são de grau 1 de evidência, eles têm pouco risco de vieses, são trials muito grandes, muito conhecidos, né? Mas a resposta ao uso do probiótico para essas indicações aqui, para prevenção e tratamento da diarreia aguda, reduz muito pouco, né, o tempo de diarreia e as complicações, né? Mas ainda assim, como recomendação universal, utiliza-se dessas cepas para tratamento e prevenção de diarreia aguda. Bom, para prevenção de diarreia associada ao uso de antibiótico, aqui temos mais uma vez o Saccharomyces boulardii e o raminoso GG, né? Isso, quando utilizado de forma adequada, né? Então, iniciou o antibiótico, concomitantemente inicia-se o uso do probiótico e a duração do uso do probiótico vai até o final do uso do antibiótico também, né? Ciclos aí de 7, 10, 14, 21 dias, né? Então, essas duas cepas são as principais indicadas para prevenção de diarreia associada ao uso de antibiótico quando adicionadas de forma e no tempo adequado. Prevenção de diarreia causada pelo Clostridium. Aqui a gente tem só o Saccharomyces boulardii nessa dose de 250 a 500. Não há uma recomendação universal do tempo de uso, né, ou do momento adequado para utilizar, mas desde 2010, 2012, os guidelines já recomendam o Saccharomyces boulardii como um probiótico de prevenção de diarreia causada pelo Clostridium. Prevenção de diarreia nosocomial, só o raminosos GG, utilizado nessa dose de 10 a 9 unidades formadoras de colônia por dia, enquanto o paciente estiver dentro do hospital, né? Então, já é uma recomendação da ESPGHAN também de 2022. Reduz o risco de apresentar diarreia nosocomial, né? Então, o raminosos GG aqui tendo essas indicações. Prevenção de enterocolite. Esse é um tema muito controverso, porque a gente vê que os estudos de enterocolite variam muito, né, da faixa etária. Ali tem pacientes que são prematuros extremos, prematuros tardios, que a gente sabe que tem respostas diferentes, né, e aí o risco vai aumentando em usar probióticos em prematuros extremos, né, pelo risco de sepse, pela própria cepa utilizada do probiótico. E ainda assim, o efeito aqui desses probióticos na prevenção da enterocolite é muito baixo, muito leve a moderado para reduzir a mortalidade, não tem efeito nas complicações neurológicas. E como a gente está falando em probióticos para prematuros, aqui precisa ter muito mais cuidado em relação à qualidade do produto oferecido, né? A gente sabe que os probióticos podem ser manipulados. Não são recomendados, não tem nenhum guideline que recomenda isso, mas a gente sabe que na prática, laboratórios manipulam os probióticos, né? Então, aqui a gente precisa ter um cuidado redobrado em oferecer probióticos manipulados ou de uma qualidade não bem comprovada, duvidosa, para prematuros. Mas aqui tem recomendação para o raminosos GG, tem recomendação para o BB12 aqui também. E grau 1, o Reuteri, tem dois tipos de Reuteri aqui, inclusive o DSM 17938, né? Então, são as três recomendações grau 1 para prevenção de enterocolite. Também já é um tema discutido aí já desde 2020, mais ou menos. Erradicação do H. pylori, né? Esse guideline internacional recomenda, né, o Saccharomyces boulardii na dose de 500 para a erradicação do H. pylori. Outros consensos de adulto e outros consensos pediátricos colocam que esse tipo de indicação tem uma evidência muito baixa, com um grau de recomendação baixo a moderado, e jamais deve ser usado como terapia única, né? Uma terapia complementar associada a terapia clássica de erradicação do H. pylori, né? Mas
já está colocado aqui, se não me engano, é uma diferença em relação ao guideline da ESPGHAN, por exemplo, né, que ele coloca essa evidência aqui como grau 1 de erradicação do H. pylori com Saccharomyces boulardii. Bom, para cólica do lactente, para prevenção, o Reuteri pode ser utilizado, também é um tema muito controverso, é uma recomendação que não é universal, não está em outros guidelines importantes aí da área da gastroped, como prevenção, né? A cólica já está sendo discutida há muito tempo, ainda não chegou-se a um consenso de probióticos para prevenção de cólica do lactente. Mas, nesse guideline internacional, eles colocam o Reuteri DSM 17938, utilizado por pelo menos 90 dias, como uma forma, um grau 1 de recomendação para prevenção de cólica do lactente. Bom, e aqui eu trouxe, né, outras fontes, porque é um tema muito controverso, né? Aqui tem uma revisão da Cochrane em 2024, se não me engano, 2023, do uso de probióticos para prevenir a cólica, né? Então, todas elas mostram que o grau de evidência é muito baixo. Eles citam cepas conhecidas, né? Saccharomyces boulardii, o Reuteri, o Rhamnosus GG, mas todos eles, como forma de prevenção, tem um grau de evidência muito baixo, não é uma recomendação universal, né? Esse outro trabalho aqui, né, o uso profilático de probiótico na prevenção da cólica, regurgitação e constipação funcional, com 589 recém-nascidos, terminou aqui com 554 que foram randomizados, utilizando placebo e o Lactobacillus reuteri, mostrando que pode ser capaz de diminuir a cólica ou a intensidade da cólica ou a frequência da cólica, utilizando os probióticos com 1 mês e com 3 meses de idade. Mas, mais uma vez, não é consenso na literatura. E para tratamento, sim, aí já é uma discussão antiga, né? O uso de probióticos para o tratamento da cólica do lactente. Então, aqui a gente tem o Reuteri, tem o BB12, né? O Bifidobacterium lattes BB12, como sendo capazes de reduzir o tempo de choro em recém-nascidos e lactentes em aleitamento materno exclusivo, né? Então, é importante que a gente tenha em mente que para esse subgrupo, os probióticos podem beneficiar essas crianças, mas como um tratamento e não como uma forma de prevenção. Síndrome do intestino irritável, né, para as doenças funcionais também, para a dor abdominal funcional. A gente tem aqui o Reuteri e o Rhamnosus GG. Mais uma vez, não é consenso utilização na faixa etária pediátrica. Por exemplo, nos adultos já está bem estabelecido aí a utilização de probióticos nas doenças funcionais, principalmente no intestino irritável, mas desde 2022 o guideline da ESPGHAN já coloca que para essas duas doenças funcionais, a dor abdominal funcional e a síndrome do intestino irritável, o Reuteri e o Rhamnosus GG podem ser utilizados para reduzir ou para melhorar os sintomas. Doença inflamatória intestinal também é um tema muito discutido, mas não há nenhuma recomendação grau de evidência 1 para utilização em retocolite leve, em doença de Crohn ou qualquer outra manifestação de doença inflamatória intestinal, mesmo em doenças leves e em doenças graves. Então, não há nenhuma recomendação grau de evidência número 1, né? E, mais recentemente também, se está discutindo muito o uso de probióticos nas doenças hepáticas, principalmente nas doenças metabólicas hepáticas. E aqui, né, a antiga doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Apesar de ter colocado aqui que essa combinação, essa multicepas aqui, pode ser ou é recomendação grau 1, as outras publicações ainda não concordam com essa utilização, né? Então, não é uma recomendação universal, lembrando que a gente está aqui para expor, né, o que o guideline oferece, o que o guideline coloca, mas não há estudos suficientes a longo prazo para recomendar o uso de probiótico na doença hepática esteatótica. Bom,
Era isso que o artigo tinha para dizer, e espero que vocês tenham aproveitado e leiam o artigo na íntegra, porque ele traz muitas informações valiosas aí nesse estudo de probióticos. Até mais. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.